Vejam bem, o que diz o Espiritismo? Ele está no inferno? Não. Ele está perdido? Não. Mas ele está salvo? Também não. Alto lá. Vai nascer no Haiti, vai nascer num lugar desse desgraçado da África, por exemplo, num desses países, e vai passar pelas misérias e pelo sofrimento, ou vai sofrer crueldades que ele impingiu aos outros. Vai ter a mão cortada, como fazem lá em Serra Leoa, como fazem aquelas tribos de alguns países da África, vai ter os olhos arrancados, vai ser arrastado por uma junta de boi. Por quê? Coitado, por quê? Tudo tem uma razão de ser, principalmente o sofrimento. Ele não bate na vida de ninguém por acaso, e nem injusta e indevidamente, não. Ele bate na vida de todos nós merecidamente. Somos nós que atraímos o sofrimento. Atraímos de acordo com a nossa sensação, com a nossa vocação, com o nosso sentimento, presente ou passado. Nós é que atraímos os problemas. Os problemas são inerentes ao nosso comportamento. Se o nosso comportamento é mau, ele atrai o mal. Se o nosso comportamento é bom, ele atrai o bem. Isso é justo. Isso é justo. Isso mostra uma humanidade, apesar de toda diferenciada pelas condições sociais e intelectuais, uma humanidade toda realmente de Deus, toda envolvida no amor de Deus, toda envolvida num processo que vai levá-las à perfeição, essas criaturas todas, nós todos, mas pelos nossos esforços, pela correção nossa de nós próprios. Nós temos que nos corrigir, nós somos os autores da nossa salvação. Ou seja, nós somos os autores da nossa informação para o intelecto e para a moralidade, para o comportamento e para o conhecimento. Isso é legal, isso é bonito, isso explica, isso clareia a situação. Aí vocês veem, olha a situação estatística. Espírita não tem 1 milhão. Não tem 1 milhão de espírita no Brasil. Mas católico tem 125 milhões. Protestantes tem 35 milhões. Então, olhem só essa conta. 125 com 35, 10, 6, 160 milhões. Outras doutrinas e etc, etc, vão somar aqui mais os restantes para a população, sendo que nisso tudo aqui, só 1 milhãozinho de espírita. Assim mesmo nesse espírita, envolvendo esse povão todo que está aí, que vai tomar passe e diz que é espírita. Então acreditou nas mensagens do Chico Xavier e aí diz que é espírita. Tem esse aí incluído nesse 1 milhão. Isso aqui mostra o quê? Quando esses fanáticos às vezes escrevem para a gente no programa de televisão, quem é o espiritismo, quem é Kardec? Pois é, a solução do mundo. Sabe por que ainda não solucionou? Por isso aqui, por 1 milhão só, porque a culpa é dos 160 milhões que dominam o país. Estamos falando do Brasil agora. A culpa é dos 160 milhões. Se tem alguma religião que não funciona aí e que tem que ser reformada, não é o espiritismo. São as maiores. São as maiores. Raciocinem vocês. Não acreditem porque eu estou falando. Raciocinem vocês. Se as crianças desde pequenininhas, se esses bandidos, se esses corruptos, se esses traficantes, se esses usuários, porque os usuários também estão quietinhos igual as igrejas. A culpa também é dos usuários, porque são os usuários que mantêm o tráfico. Não existe o tráfico sem que ninguém se interesse. Então observem. Quando aquele menino, filho do papai rico, lá de Copacabana, daqui, de qualquer lugar de Friburgo, vai lá comprar a drogazinha, 50, 100 reais, ele está alimentando isso que está aí. Isso que está aí, por essa estrutura podre que está prevalecendo na sociedade. Raciocinem vocês. E aí vejam se essas religiões dos 160 milhões estivessem ensinando para eles, não esperem Jesus resolver o problema, não. Vocês é que vão ter que resolver. Morram arrependidos, sim, ótimo. O arrependimento nunca é tardio e nem inútil. Porque para que alguém mude, é necessário que ele se arrependa do que ele está, da maneira como ele está se comportando. Então, para alguém mudar, é preciso o arrependimento. Mas depois do arrependimento, vem a correção dos erros. Vem a transformação própria para não cometer mais aqueles erros do passado. Isso não é justo.
Raciocinem vocês. Vejam se isso não é justo. Que todos se arrependam, mas que todos não sejam iludidos que vão para o céu porque aceitaram Jesus. Que todos aceitem Jesus, mas para fazer o que ele ensinou. E como não estão fazendo nessa vida criminosa, se convertam, se arrependam, peçam para vir de novo, porque virão, e mudem o comportamento. Isso não é um ensinamento sensato? Esse não é um ensinamento eficaz? É um ensinamento espírita. É um ensinamento espírita. Ninguém pode se endividar e chegar depois para o gerente do banco e falar: olha, eu vim aqui hoje conversar com o senhor, estou com a minha esposa, estou com minhas crianças todas aqui, para dizer ao senhor que eu estou extremamente arrependido de estar devendo 80 mil reais no banco. Prometo ao senhor que eu não faço mais dívida nessa vida. Ele fala: ótimo, muito bem, dá os parabéns a ele, a esposa, as criancinhas, mas agora como é que nós vamos pagar isso aqui? Vamos parcelar para o senhor pagar. Claro, não é porque ele se arrependeu que aí o gerente vai falar: então está tudo resolvido, mete o carimbo aqui, pronto, ele se arrependeu, está aqui, quite a dívida. É assim que nós fazemos? E é assim que tem que ser, que seria o lógico, ou é pagar a dívida? Não comete mais dívida, para de se endividar. Mas tem que pagar a dívida que foi feita, porque essa dívida custou trabalho e sacrifício dos que puseram esse dinheiro lá que você apanhou e jogou fora. Nenhum valor no mundo passa de uns para os outros sem que isso tenha significado sacrifício, esforço e trabalho de muita gente atrás. Isso não sai do nada e não vai para o nada. Então todos têm que ter essa responsabilidade, têm que assumir essa responsabilidade. Pensem vocês. Acompanhem o raciocínio e pensem vocês, exatamente se fossem Deus. Então, nós temos que ter na cabeça uma doutrina, um ensinamento que não fira Deus, que não apresente um Deus pior do que nós. Nós temos que ter uma interpretação e uma aceitação de um Deus que seja realmente soberano em justiça, soberano em sabedoria. Então, todas as nossas conjecturas, todos os nossos pensamentos a respeito da vida, a respeito da criação, a respeito do futuro, a respeito do passado, todas esses nossos pensamentos, eles não podem fugir de um Deus justo, de um Deus perfeito, de uma origem que nos vem dando guarida, uma origem inteligente, supremamente boa, supremamente justa, supremamente perfeita. Então nós não podemos no caminho encontrar qualquer deslize ou imperfeição e atribuir a essa inteligência. Nunca. Deus é a sabedoria suprema. Deus é a causa primária de todas as coisas. Logo, todas as coisas estão criadas para a perfeição. Deus não está vendo? Não poderia dar um jeito? Não, o jeito é esse mesmo. O jeito é aquele que erra sofrer as consequências do erro. Não é justo isso? O injusto seria nós que não apanhamos o dinheiro lá, pagarmos aquela dívida do cidadão que se arrependeu. Ele pegou, gastou, se arrependeu e depois nós é que iríamos pagar. Isso não seria justo. Mas ele pagar, sim. Ah, não tenho dinheiro, vamos pagar parcelado. Não é o que a lei humana faz e todo mundo acha. Quem é que se revolta contra isso? Então agora, nessa época de Natal, nessa época de fim de ano, chamando os devedores, o pessoal que está negativado, para todo mundo se recuperar. Vejam, isso não é simpático? Isso a gente não aceita de bom grado? Estão chamando todos para se limpar no SPC, se limpar no Serasa. Não é sensato isso? Não é legal? Olha aí o reflexo da lei de Deus. Deus dá a reencarnação para a gente se limpar. No Serasa da vida, no Serasa da consciência, no SPC da alma. Olha se não é legal. Então por que se um sistema funciona tão bem e justo para nós, na sociedade, e o sistema de Deus seria pegar e manda todo mundo para o inferno? Que bobagem é essa? Vamos parar com essa tolice. Ó, a razão disso, por que esses homens lá, essa guerra que o Rio está enfrentando, por que eles não estão com medo de ir para o inferno? Até porque eles já estão, né? Eles não estão com medo de ir para o inferno. Porque ninguém acredita nisso. Isso ninguém acredita. Isso é historinha de Branca de Neve, de Chapeuzinho Vermelho. É uma historinha. Ah, quando houve contato, todo mundo finge que acredita, mas todo mundo sabe que é bobagem. Ninguém tem mais medo disso. Antigamente tinha, mas hoje ninguém tem mais medo disso. Eu, quando era criança, tinha medo de mula sem cabeça, bicho-papão.
Bicho-papão não tinha não, só quando era pequenininho mesmo. Pequenininho não, novinho, pequenininho eu sou. Aí eu ainda era para ter medo de bicho-papão. Mas não, eu tinha medo de mula sem cabeça, lobisomem, essas bobagens. Fala hoje para os seus filhos, ou seus netos, ou seus sobrinhos, não, filhinho, não sai meia-noite não. Meia-noite aparece lobisomem na rua. Eles vão morrer de rir, né? Vão morrer de rir. E, no entanto, na nossa época, isso era uma maneira de manter a gente em casa. Eu lembro lá perto da minha casa, ali no bairro, quando as mães começavam a querer dar umas imprensas e tal, falavam, estão vendo coisa de noite aí, dona fulana, viu um vulto, os cachorros latindo muito, pronto. Aquilo era o suficiente, 9, 8 horas, 9 horas da manhã, todo mundo dentro de casa, ninguém saía. Ah, não vai ao cinema? Não, não vai em lugar nenhum, todo mundo dentro de casa. Não fala isso com os netos, com as crianças de hoje. Eles vão. Primeiro você vai ter que fazer uma grande ginástica para ensinar o que é lobisomem, o que é bicho-papão, né? Mula sem cabeça. Você vai ter até que ensinar para eles o que é mula, porque já nem sabe mais o que é mula, não é? Agora, fala alguém mula sem cabeça, você vai ter que fazer uma grande ginástica, recorrer à internet para mostrar uma mula, explicar o que é uma mula, o cruzamento do cavalo, do jumento com o burro, com a égua. Então você já vai ter que fazer um grande esforço para ensinar o que é mula. Para depois, pior ainda, convencer a ele que tem uma sem cabeça, andando de noite perto do bairro. Ora, eu vou dizer amanhã na televisão isso, porque tem lá uma provocação de um evangélico fanático lá. Eu vou dizer isso amanhã. Não venham com Bíblia para cima de Espiritismo, que isso é bobagem. O Espiritismo está para a Bíblia como o computador está para a máquina de escrever. É uma boa relação. Para não dizer pior ainda, que o Espiritismo, que a Bíblia está para o Espiritismo como a pena de ganso está para o computador. Não vou nem exagerar para a pena de ganso, que era o que se escrevia antes da máquina de escrever. Mas eu vou dizer que o Espiritismo está para a Bíblia como o computador está para a máquina de escrever. A máquina de escrever até é útil, não é? Quem não tem computador usa a máquina de escrever. Mas nós não podemos fazer comparação de Espiritismo com Bíblia. Pode até fazer da Bíblia com o Espiritismo, mas o Espiritismo com a Bíblia não pode. Por que eu disse que pode fazer da Bíblia com o Espiritismo? Porque tem muita coisa certa na Bíblia. E o que está certo na Bíblia, o Espiritismo confirma. Agora, o que o Espiritismo confirma e não está na Bíblia é porque não era para estar mesmo. Aquilo ali é coisa da primeira revelação e da segunda revelação. Não é da terceira revelação. Vejam quando aquilo ali surgiu, como é que os homens escreviam. Não era na talhadeira, no martelo lá e na tábua, ou na pedra? Não era? Aquilo lá foi escrito nessa época. Não era na época dos impérios, dos imperadores? O imperador mandava mudar e mudava. O Papa que dissesse que não ia mudar. O imperador mandava mudar e o Papa mandava mudar e todo mundo mudava. E continuava sendo palavra de Deus. Palavra de Deus coisa nenhuma. Palavra de Deus não pode ser erro. Se está errado, não é palavra de Deus. Então tem coisas certas na Bíblia? Tem. Agora, a maioria não é para ser aceitado, não é para ser aceita e também não é para ser acreditada, porque não é verdade. Foram enxertias, traduções adulteradas, falsificadas, imoralizadas e tudo que vocês sabem que o homem faz. Então, eu quero que vocês saiam daqui sempre filósofos, vocês saiam daqui sempre teólogos. Vocês têm que pensar, vocês têm que ter opinião, vocês não são rebanho. Vocês não são ovelhas ou carneiros. Nós somos todos pensantes, inteligentes. E o Espiritismo é a religião, é a doutrina que nos abre para ser dessa forma, inteligentes, pensadores. Duvidar sempre, para não aceitar tolices, bobagens e mentiras. Para nós sermos integrantes e participantes de uma religião que muda o mundo. Hans Roser escreveu um livro, A Verdade sobre a Reencarnação, em que ele diz lá, o dia que a humanidade aceitar a doutrina da reencarnação, acabam-se as guerras,